a graça salvadora. Nós temos falado sobre isso já há alguns domingos e estamos trazendo uma série de mensagens de calqueios para que a amada sinta-se salva. E nós sabemos que isso é no nosso espírito, porque o Espírito que testifica no nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Então aí, por isso vem a graça salvadora, que é o Evangelho, as 14 epístolas de Paulo, que foi dada a ele ao terceiro céu, quando foi levado lá no Espírito, no Espírito, ele diz na carne ou fora da carne, não sei, mas Deus o sabe, no corpo ou fora do corpo. Então ele foi levado lá e lá ele recebeu palavras inefáveis. Diga: palavras inefáveis. São palavras gloriosas, palavras de sabedoria, aonde o homem pode ser transformado quando a ouve, que é chamado a ciência de Deus. E ali ele recebe essas 14 epístolas e vem trazendo para que nós, os filhos de Deus, nos encontramos o quê? Salvos, sempre salvos. Primeiro, nos revela que a salvação, que é a primeira, ela se deu antes da fundação do mundo. Quer dizer, não foi Jesus de Nazaré que salvou ninguém. Ixi, pastor é doido. Porque se você falar que você foi salvo por Jesus de Nazaré, você está negando a presciência, a predestinação, a pré-existência. Ele diz lá em Efésios 1,4 que ele nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Você não existia, ou melhor dizendo, o mundo não existia, e você já era contado pelo dedo de Deus. É lógico, se uma pessoa não tem visão de ciência, ele diz: você está louco, como é que vai escolher alguém que não existiu? Aí nós vamos ter que trabalhar a mente dele mesmo, porque está doente. E nós temos que trabalhar a mente dessa pessoa, porque Deus é Deus. Esse é o Deus que eu conheço, que antes de tudo existir, ele já existia. E antes de que alguma coisa existisse, já existia na mente dele. Cada um de nós já estava escrito no livro da vida dele. Estava escritinho ali, o nome de fulano, ciclano, beltrano. Cada um de nós já estávamos ali. Para que ao nascer, no tempo, viria essa graça e faria você lembrar de onde você veio, que é chamado a nossa verdadeira identidade. Assim é? Onisciência de Deus, papai? Onisciência. Ele é onisciente, Então, nós temos hoje esse entendimento. A primeira salvação se deu antes da fundação do mundo. E a segunda salvação, esse aí que é o grande achado, a grande sacada dessa ciência, que nós temos duas salvações, a que nós não podemos mexer, e não adianta você pôr ninguém para aceitar Jesus como seu Salvador, porque ele não tem esse ouvido, não adianta. Não fosse vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi a vós outros, está lá em João 15. Então não adianta vir com essa conversa, porque essa conversa, ela é mercenária, ela é teológica, ela é o quê? Apostasia. E as pessoas apostataram da fé por causa disso, porque quem escolhe tem direito depois de quê? Jogar fora. Você escolhe um carro hoje, passa 1 ano, 2 anos, não quer isso mais não. Vou trocar. Não é verdade? Joga fora o que você escolhe. Mas quando você é escolhido, você tem um selo, que é o Espírito. Aonde você for, você é filho. Ah, mas ele foi para a prostituição. É filho. Foi para as drogas. É filho. Para
Se quiser, meu irmão, está lá na cadeia, é filho. Não, meu irmão, olha, quem tem o selo do Espírito é salvo, salvo para... E o que vai acontecer com ele? Disciplina. E a disciplina no momento não é alegria, mas sim tristeza. Ah, tem isso aí também. Mas é filho, está selado, acabou. Agora, essa segunda salvação, ela veio, dada a Paulo, para nós sabermos disso, e mais algumas cositas mais, que te coloca garantido na terra. Você tem uma garantia de uma vida boa, agradável, perfeita na terra. Assim é, vamos lá em Tito 2, 11 e 12, fazer a leitura novamente. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens precisam de ouvir essa graça, porque ela é salvadora de todos. A segunda salvação, a primeira não, mas a segunda é para todos. Nós teremos pessoas no nosso meio, como nós temos hoje, que não identifica como filhos, porque não confessa o que nós confessamos, não semeia, não congrega, não faz a palavra correr, mas são salvos pelaquilo que nós pregamos. E eles sentem bem, ele diz, não é bom ficar perto de você, você tem uma palavra que me ajuda, rapaz. Nós vamos ver isso aí, hein? Vem dizendo, educando-nos para que, renegada as impiedades. O que é uma pessoa ímpia? Bruta, estúpida, ignorante, incrédula. E essa palavra, sem misericórdia, e essa palavra, ela faz a pessoa renegar essa natureza ruim. Porque ele descobre, opa, eureka, agora eu sei quem eu sou, não sou um ímpio. Eu não vivo nas paixões mundanas mais, que antes vivia, pensando que aquilo era o bom para mim, agora eu estou vendo o que não é mais. Eu renego porque tem algo superior a isso. Porque uma pessoa que está nas paixões mundanas, se você não oferecer algo melhor, como é que ele vai sair de lá? Não vai, a vida dele é aquela ali. Mas se eu apresento algo que é superior, que é melhor, ele diz, opa, eu sou inteligente, vou sair disso aqui agora. Porque eu preciso de viver. Olha, e não há vida se não for educado por essa graça salvadora. Ele diz aqui, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. E não há vida a não ser na educação dessa graça salvadora. Não há vida. Não há vida, abençoado. Pessoas estão vegetando, e muitos até descobriram isso. Estou aí, vivendo, vegetando, estou aí nessa vida, me levando para cá, me caceta para cá, me caceta, estou igual o ping-pong, me joga para cá, me joga, aproveita mesmo enquanto está vivo. É assim que as pessoas falam, aproveita, machuca mesmo. Não é verdade? Machuca. Sofredora. Agora, com a graça salvadora, se você se inteirar disso, porque você é um filho, é uma filha, ela diz que nos educa a viver. Quantos estão vivendo aí? A vida salvadora. A segunda graça, essa aqui não depende de Deus. Ela foi dada, depende de eu abrir os meus ouvidos para ouvir e atender. Aí eu terei uma glória sobre modo excelente. A vida vai ficar mansa e tranquila. Mesmo em meio às grandes tribulações, você se sente tranquilo, saudável. É bom. Vivamos no presente século. Qual século nós estamos? É esse século agora, mas século está difícil demais. Para quem? Está difícil para quem? Para quem ainda não renegou a impiedade e as paixões mundanas. Está ruim mesmo para ele. E vai piorar. Não vai ficar bom não, vai piorar, e tem que piorar. Porque tem que fazer diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve. Tem que ter diferença, abençoado.
E nós vamos fazer a diferença nessa sociedade corrompida. Ou melhor, já estamos fazendo. Porque a sua confissão já está com a ordenação na mente de que você, em todas essas coisas, é mais do que vencedor. Assim é, nada pode roubar de ti a vitória que já te foi dada em Cristo Jesus há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Nada pode te roubar, abençoado. Nada, absolutamente nada. Então, nós precisamos de entender isso, né? Dessa graça salvadora. Ele diz, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosa. Vida sensata. O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa que tem sanidade. Ele não fala besteira. Bom senso, atitude de uma pessoa equilibrada. Ela fala hoje e confirma amanhã e depois da manhã. Ela não é insana. A pessoa insana, ela diz, não, eu não fiz isso não, você está doido, você que está falando que eu estou fazendo. Peraí, calma aí, seja sensato. Viva uma vida sensata, justa. É justo que prosperemos? É justo que você prospera? É justo que você vive uma vida saudável, curado, sarado? É justa? É assim que Deus falou. Vive uma vida abundante, é assim que está escrito. Eu vim para que tenham vida e vida com o quê? Abundância, diz Jesus. Aí por que eu vou viver uma vida de escassez? Se está escassez, é leve e momentânea tribulação, não andando pelo que vê, mas pelaquilo que não se vê. Porque ainda que o meu interior se corrompa, porque quando você está na tribulação, exterior, desculpa, ainda que o seu exterior se corrompa, tem hora que está brabo, seu rostinho faz isso, igual, vira um chuchu, né? Seu exterior está sendo corrompido. Nossa, que estou com dor aqui, deu até dor de cabeça, dor na nuca. O exterior não está muito legal. Saiba que o seu interior está sendo renovado. E quando ele aprendeu a renovação, o seu rosto vai brilhar, porque ele diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Um coração alegre constitui em um bom remédio. Você cura tudo, abençoado, com essa graça. Papai. Então, eleitos, nós temos uma vida agora prazerosa. E uma delas é sabermos que somos curados e sarados. Diga ao teu irmão, você está curado, você está sarado. Aí você vira para mim e fala assim, esse pastor é mentiroso. Esse pastor é mentiroso, eu estou com uma enfermidade tal, eu tomo comprimido tal, eu tomo isso, eu tomo aquilo. Isaías 53:3, lendo o que nós lemos semana passada, olha aqui, isso aqui é uma pregação tremenda. Isso aqui é uma pregação que vai arrebentar todas as correntes. Todas as barreiras, todas as dificuldades vão ser quebradas agora. Com essa palavra. Versículo 3. Veja aí. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Quem que está falando aqui? De quem? Da primeira manifestação do Cristo na terra, Jesus de Nazaré. Não é isso? Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele sabia o que era sofrer, companheiro. Você não chega nem 1%, nem eu. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si. Olha, esse verbo tomar, ele é muito forte. Eu chego aí, toma tua bolsa. Você puxa para cá e eu puxo para cá. Você puxa para lá, eu puxo para cá. É minha, não, é minha. Há uma força de ambas as partes, né? Toma, não, é meu, não. E eu faço, se eu sou mais forte, né? É minha. Bem, eu sou mais forte que você. Te derrubo, companheiro. Agora é minha. Pode ir embora chorando. Mas essa bolsa é minha.
Foi o que Jesus de Nazaré fez, abençoado, que até hoje eles não sabem o que aconteceu na cruz. Não sabem, o povo não sabe. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Para tomar tem que ter poder, e principalmente isso aqui, ó. Tem que ter muito poder. Ele diz, certamente ele tomou sobre si as minhas o quê? As nossas o quê? Tomou ou não tomou? Tomou. Como é que você fala que ela é sua? Não, essa minha dor de barriga, rapaz, é todo ano. Essa minha perna, esse meu pescoço, meu ouvido, minha cabeça, meu coração está ruim, rapaz. Essa minha enfermidade. Então, espera aí, tem duas coisas aí. Ou ele mentiu, Isaías mentiu, 1500, 1600 anos antes de Cristo, mentiu na profecia dele, ou eu sou incrédulo. Certamente há incredulidade, porque o que ele profetizou aconteceu. Não aconteceu? Então ele diz, era desprezado, mais rejeitado. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Isso está em que tempo? Fomos. Passado. Você já está sarado, meu irmão. Agora, é uma questão de crer ou não crer, né, lógico? Tem gente que não crê mesmo. Então ele fica com a doença dele. Mas aquele que crê, ele sente que está o quê? Abençoado, curado, sarado. E vai haver um processo, é lógico, e você vai entender isso aí bem. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Quem está desgarrado como ovelha, que pensa que ainda tem doença. Ele faz até a relação. E tem gente que gosta, você já viu? Ele diz, olha, tem gente que gosta de ficar doente, pessoal. Você sabe por quê? A doença serve de desculpa. Desculpa. Eu não consegui isso porque eu sou muito doente. Vocês judiam de mim e eu não posso fazer nada por causa das minhas doenças. Por isso que vocês fazem essas covardias comigo. Ele ama, ele tem prazer na enfermidade, por isso é chamado incrédulo. Porque quando ele começa a crer, as coisas começam a mudar. Cada um se desviava por um caminho. E nós falamos aqui, qual o caminho que ele vai? Quando ele anda desgarrado como ovelha, crendo que está doente, para onde ele vai? Primeira, urbe, universal. Primeiro ele vai debaixo da mão do Edir Macedo, porque ele crê que ele está doente, e quem cura é o Edir Macedo, com a sua igreja, com os seus bispos. Ou então ele vai para a igreja da esquina, que tem uma unção do óleo especial que veio lá de Israel. Cada um se desvia, ou vai para Batista, ou vai para Metodista, ou vai para Assembleia, ou vai para a Internacional da Graça, ou vai, portanto, essas, desvia. Vai para a igreja católica e se chama desvio, porque ele virou religioso, ele não é espiritual, para crer simplesmente naquilo que aconteceu na cruz. Papai. Andávamos desgarrados, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de nós todos, que é em Jesus. Ali há libertação. E essa graça, que é a ciência de Deus, nos leva para a cruz, abençoado. E igual eu estava falando para os abençoados, nós da graça somos os únicos que sabemos o que realmente aconteceu na cruz do Calvário. Mas ninguém
Ninguém tem essa ciência, ninguém tem esse conhecimento, porque todos dizem que estão doentes, que no entanto eles vão para as correntes, vão fazer voto, vão lá até para Israel, pisar lá onde Naamã, né? Naamã que entrou na água 7 vezes, Naamã 7 vezes, vai lá para tomar banho de água para ser curado, fazendo o quê? Negando a cruz, o sangue de Cristo. Ele negou, está pisando no sangue de Cristo. Jesus não veio, ele não veio, completamente, sem dúvida nenhuma. Então, abençoados, nós somos livres, somos curados e sarados pela chaga de Cristo. Por isso, pregamos Jesus na cruz, que é o fundamento de Paulo. O fundamento de Paulo é Jesus na cruz. Ele diz, eu como perito arquiteto lancei o fundamento segundo a graça que me foi dada. Paulo tem a base do seu ministério totalmente na cruz, porque ele sabe o que aconteceu lá na cruz do Calvário, e ele relata para a igreja, para que a igreja submeta a essa glória. Aí em 1 Coríntios 1, 23, ele vem dizendo aí, mas nós pregamos a Cristo o quê? Não é o Nazareno, ele prega o Cristo crucificado, o Nazareno não. Nós vimos pregando aí é o que? Jesus de Nazaré, é isso? Aceita Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré sai, em nome de Jesus de Nazaré você é curado, em nome de Jesus disse. Não, Paulo não orava desse jeito, a oração dele é o que? Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, uma vez que você vai para a cruz, você encontra a verdadeira identidade sua. Você anda como um curado, como um sarado. Você recebe isso? E a palavra, o que ela é? Viva! Ela é viva! E quando você fala a palavra, o que acontece? Ela o que? Manifesta com poder no seu corpo para algo que Deus já fez. Não é algo que vai fazer, não, algo que Ele já fez. Padre. Então, o fundamento quer dizer o que? Uma base definida, bem calculada, para receber a boa edificação, o edifício, um peso. Você está crescendo com esse fundamento. Se você cresce na sua vida, pensando que você é um enfermo, e até dizem, né? A doença não dá em madeira, dá no corpo, não é isso? E dá em madeira também, dá em corpo, dá em madeira. Mas você anda crescendo na sua vida, principalmente espiritual, baseada em quê? Você compra, você vende, você cuida do seu filho, você casa, você separa, casa de novo, em cima de quê? De quê? De quê? De pecado? De doença? A sua vida vai ser um inferno. Então não pode, o seu dia a dia tem que estar com esse pensamento, eu estou curado e sarado, porque eu creio naquilo que Jesus de Nazaré fez para mim há 2000 anos atrás. A sua vida, você estuda, você cresce família, você tem que ter esse pensamento, essa edificação em cima dessa base, para você ter uma vida próspera, saudável e com grandes realizações de Deus. Porque se não for assim, abençoado, nós estamos no fracasso da vida. É o que acontece no sistema, as pessoas estão fracassadas. Quer ver aonde tem mais enfermidade? É nos crentes. É nos crentes. Então, abençoado, aonde estão os doentes? Onde estão os enfermos? É só você ir nessas igrejas neopentecostais que você vai ver filas e filas de pessoas para receber a cura. E são quem? Crentes. Olha, essas igrejas neopentecostais, eu falei que elas são o excremento da apostasia.
Elas são os absurdos da apostasia ao sistema. Por quê? Porque lá, meu irmão, vão os batistas, os metodistas, os assembleias, os espíritas, os católicos, vão todos para essas igrejas. As igrejas que trouxeram a apostasia, que são essas tradicionais, como a Igreja Católica, Batista, Metodista, Assembleia, Quadrangular e outras mais, elas trouxeram a apostasia, fazendo você não entender o que aconteceu na cruz, gerou essas pessoas, essas outras igrejas, que agora os membros deles estão indo para lá, porque a igreja delas estão o quê? Fria. Estão fria, não estão recebendo nada. Então eles estão indo tudo para lá. E a visão do Edir Macedo é arrebatar todos os membros dessas igrejas para ele, e ele está conseguindo. E eu acho bom. Eu acho bom, porque vai focar num lugar só. Hein? Oi? Ah, é. O presídio dele está crescendo, né? Muita gente. Então, abençoado, e para que haja essa convicção na sua vida e na minha vida, nós temos que basear lá em Romanos 12, 2, olha aqui para você ver, para você se sentir curado, sarado. Romanos, vai para frente, Romanos 12, 2, olha aí, ó. Veja bem, e não vos conformeis com esse século. Qual o século que nós estamos vivendo? Da impiedade, das paixões mundanas, das religiões, né, denominacionais falidas espiritualmente. E não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que renova a mente? Palavra. O crente não tem disposição para sentar e ouvir, porque ele virou o que? Uma pessoa mediatista. Ele está com um problema, ele quer resolver agora. E eu já tive várias pessoas, né, que eu conversando, eu digo, não, o senhor ora para mim? Eu falei, não, eu tenho uma palavra da graça para poder destruir. Não, eu não estou precisando de palavra, estou precisando de oração. Olha o cúmulo do absurdo. Eu não estou precisando da palavra, estou precisando de oração. Estou precisando de resolver meu problema. Eu falei, mas eu não sou curandeiro. Eu não sou pai de santo. Eu não sou pajé. Como é que eu vou orar para você, companheiro? Eu sou o pastor, e pastor, a função do pastor é cuidar das ovelhas, dando elas inteligência e capacidade. Para isso ela tem que vir num centro educativo e assentar aí e ouvir, meu irmão. Porque se você não ouvir, sua mente não é o quê? Renovada. E aí você não experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só depois que eu renovar sua mente, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fora disso, você não vai receber. Você vai receber as mazelas do mundo que nós estamos vendo aí, o povo sofrendo pra caramba. Então, abençoado, temos que agora filtrar o que entra na nossa mente, através do ouvido. Você não pode ouvir qualquer pessoa. Se você emprestar seu ouvido para um desses impostores, você está sendo levado a uma destruição espiritual, e a tua carne vai sofrer por causa disso, e o teu corpo vai sofrer por causa disso. Então, a lei, e quando você ouve a lei empobrece, tem véu, os sentidos ficam o quê? Embotados, doentes. As pessoas ficam doentes quando elas ouvem a lei ela tem esse poder de adoecer as pessoas. Nós vamos ver isso aqui, lá em Gálatas 4, 9 ao 11, olha aqui para você ver. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, olha aqui, ó, você não conhece a Deus, Deus o que te conheceu, diga, eu sou conhecido de Deus. Para onde você vai, Deus te conhece. Aonde você está, Deus te conhece. Deus não te deixa sozinho. E Ele deu o que? Ordem aos teus anjos para que te guarde em todo o lugar que você estiver, porque Ele te conhece e reconhece como filho. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, às quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, os Gálatas receberam o evangelho de Paulo
Mas daqui a pouco entrou um da circuncisão lá, uns de Pedro, João e Tiago, e começaram a subornar eles, dizendo que eles têm que guardar dias, meses e tempos. Isso é o quê? Lei judaica, festa de Pentecostes, guardar dias, sábado, não é isso? Os adventistas, é isso aqui, ó. Os adventistas, isso aqui, Páscoa, né? Quaresma, né? A festa dos tabernáculos, sexta-feira da paixão, a sexta-feira da confusão. Então, quando você vê alguém guardando dias, meses, tempos, você pode saber que ele o quê? Desviou. Ele está fora da graça, ele está fora do comando de Deus, a cobertura não o assiste mais, ele está na sorte do mundo. E aonde fala de sorte, está próximo o quê? O azar. Você tem sorte hoje, amanhã você não tem. Anda agarradinho, meu irmão. Então Paulo aqui chama a atenção dos Gálatas, que andaram um tempo, e depois foi fascinados novamente pelos da lei. Que isso, senhor? Lá na minha igreja tem poder, lá cai poder de dia e de noite. Falei, que poder é esse que está caindo lá, rapaz? Se a palavra diz que o poder está em mim. Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então o evangelho que é poder, poder não desce, não sobe, poder está na minha mente, que é o evangelho da graça, que mostra verdadeiramente quem eu sou, quem você é. Um abençoado, um completo, um perfeito, um sarado, um predestinado, um Deus, um santo. Essa é a posição nossa. Assim é, abençoado? Lá em Coríntios 3,14, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O que quer dizer isso? O que permanece na mente daquela pessoa? A minha doença, as minhas dores, o meu pecado. Isso é o véu que tampa para que você não vê que em Cristo isso aí foi removido. Jesus morreu para remover esse véu, essa carne que nos leva à destruição, abençoado. Você sabe quem você é e quem você está sendo servido, né? Alguém que estão te servindo, que é o Senhor. A lei traz condenação e morte. Ministérios são culpados disso, teologicamente. Aqui em 2 Coríntios 3,9, diz que na lei há o ministério de quê? Condenação e morte. Que era a lei guiada por quem? Moisés. Porque a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Então, o ministério de condenação e morte era esse. Se você for lá no Antigo Testamento, em Êxodo, você vai ver os mandamentos sendo dados, porque quem pecava era pego, vamos dizer, em prostituição. O que acontecia com ele? O ministério vinha, condenava, colocava ele em praça pública e dizia, mata, joga pedra nele até ele morrer. Era ministério de condenação e morte. Então veja bem aqui, ó. Mas o sentido deles se embotaram, pois até hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, uma vez que você está num sistema desse, quando você peca, o que eles mandam você fazer? E depois, dá a receita, né? Isso para você. Você vai para rezar tantas Ave Maria, tanto Pai Nosso, né? Aí você vai para a igreja dos evangélicos, eles mandam você ir para o monte, eles mandam você orar, imposição de mão, para que você seja livre daquele mal que está sobre você. Então eles são cheios de ordenanças, porque o véu ainda continua. Com isso a mente deles fica o quê? Embotada, os sentidos ficam o quê? Doentes, abençoado. A pessoa não tem raciocínio, ele não consegue imaginar que ele está no absurdo depois da cruz. Depois da cruz isso não existe, porque Isaías profetizou, né, que ele tomou as nossas enfermidades, levou consigo as nossas iniquidades, os nossos pecados, e pela sua pisadura fomos o quê? Sarado. Uma vez que é tirado isso, que foi por meio de Cristo, há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, eu e você não temos mais o peso
da consequência que tinha os judeus. Não temos, não, nós estamos livres. Porque ele diz: tomai o meu jugo, que é leve e... Agora nós estamos no jugo leve e suave. Porque não há condenação para nós. Não há mais o ministério. Não poderia ter mais esse ministério de morte e condenação. Por quê? Porque Cristo removeu isso na cruz do Calvário. Eu e você estamos livres. Assim é? Você recebe? Então, abençoado, não há mais culpabilidade, não há mais pecado, não há mais doença. E o que há então agora? Aí que está. Você diz: olha, não há doença, né, que eu já estou curado. Por que a doença manifesta hoje? Não manifesta? Manifesta. Você vai nos hospitais, nos postos médicos, está ó. E as farmácias estão ganhando. Está todo mundo em crise, a farmácia não está não, pessoal. As farmácias estão ganhando dinheiro para caramba. Com mais a crise, né, aumenta a doença, que aí vem a perturbação, vem o desespero, vem consequências terríveis, e as pessoas vão para o médico mete tarja preta em todo mundo. E eles estão ganhando uma grana violenta. Então, o que é agora? Né? A mente está curada. Não há má consciência, não há culpabilidade. O que precisamos agora ter para ver uma vida abundante? Vamos só lançar essa aí, 1 Timóteo 4,16. Olha aqui para você ver o que acontece agora. Por quê? Por que não há pecado? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Saiu a lei, então não há mais pecado. Se não há pecado, não há mais condenação de enfermidade sobre o teu corpo mais, porque Jesus tomou tudo ali na cruz do Calvário. Eu e você estamos livres. Mas agora nós precisamos de quê? De descobrir por que ainda eu tenho no meu corpo ainda, no teu corpo, de vez em quando, uma enfermidade aí que te perturba, sendo que Jesus já levou tudo na cruz do Calvário. Vamos lá, achou aí, Tiago? Está lá no final, 1 Timóteo 4,16. Aí, ó. Aí Paulo vem instruindo a igreja, olha aqui, ó. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Agora existe, abençoado, sobre nós um cuidado. A palavra diz que nós vivemos no presente século. Século 21 é o século das doenças. O século 21 é o século das doenças. Nunca se viu falar tanta enfermidade. A coisa está assim terrível. Nós temos visto aí um sofrimento terrível nas vidas, porque a enfermidade assolou, né, este século. Aí Paulo vem dizendo aqui a Timóteo, seu filho na fé: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você sabe por que as enfermidades hoje estão nas pessoas? Porque está faltando o quê? Cuidado. Do que você está comendo, do que você está bebendo. E Paulo se ocupou nisso também. Quer ver? Me mostra lá, Tiago, 1 Timóteo 5,23. Paulo falando com Timóteo: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes, o quê? Enfermidade. Por que Paulo não orou para Timóteo, para ele ser curado? É simples, ó. Né, divino? Vem cá, Timóteo. Vou derramar aqui o óleo de Israel, o óleo santo. Paulo era o ministério máximo. Por que ele não fez isso? Por quê? Porque na mente já é curado. O que faltou em Timóteo foi o quê? Cuidado. E Paulo era conhecedor das coisas naturais que curavam a pessoa. Ele diz: não continuas a beber somente água, porque a água cura, abençoado. Aqui é a medicina de Deus que Paulo conhecia. Ele diz: toma um pouco de vinho. Vinho é o que? Uva, né? Suco de uva.
que tem uma propriedade de curar a pessoa. Para aquela época, Paulo viu isso aí. E Paulo não queria que os seus se tornassem como alguns que eles estavam vendo, que é de Pedro, João e Tiago, da euforia, da busca da cura, do curandeirismo. Mas que após a cruz é uma situação, antes da cruz é outra situação. Então o que falta nas pessoas é o quê? Cuidado de ti mesmo. Não cuida, não come, não alimenta corretamente. Tem gente que fala assim, olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui, ó. Aqui que tem pessoas que falam, ó. Que é isso, rapaz? Eu trabalho tanto que eu não tenho tempo de comer. Espera aí. Aí depois você vai para a Universal, cara. Ou para o hospital. Vai gastar dinheiro aonde você não deveria. Se a gente tem a doutrina de Paulo, a graça salvadora a todos os homens, nós começamos a equilibrar a nossa vida. Porque isso depende de mim, de você, abençoado. Por quê? Porque não tem lei, não tem pecado, não tem condenação, não tem enfermidade mais sobre a nossa vida. Jesus já levou. Então agora nós estamos livres desse mal todo. E por que ele é cometido ainda? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Se você cuida de ti e cuida da doutrina, o que você vai? Você vem para um centro educativo e te instrui corretamente, para você não cair na mão dos feiticeiros, dos curandeiros que estão aí fora. Que hora a hora, ninguém é curado. Ninguém é curado, aquilo é a maior farsa. Eu já tive com várias pessoas que já foram receber essas unções, lá de Israel, lá do não sei o quê, e mete na cabeça deles, ele sai lá, não, eu estou curado, num pensamento positivo, anda 2 quarteirões, ele tem que voltar correndo para o hospital, tomar um remédio, porque senão ele está perdido. Porque não existe cura desse cura, mas essa cura já foi feita na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, e eu e você precisamos de crer nisso, meu irmão. Volta lá, Tiago. Espera aí, abençoado. Então, veja bem, 4,16, tem cuidado de ti mesmo. Você tem cuidado de você? Quem tem cuidado de ti? Você tem coragem de chegar no espelho e ver como é que você está? Isso, linda, maravilhosa. Você tem cuidado da comida que você está comendo? Você sabe se aquela comida é boa ou se ela não é? Hoje nós vivemos, como diz, no século 21, que é o século das contaminações alimentares. Está tudo contaminado aí, abençoado. E se você não observar, não cuidar de ti, você vai comer uma comida dizendo que é boa, mas na realidade ela é altamente destruidora. Então, Deus quer que nós cuidemos de nós mesmos.